pessoal, tudo bem? Vídeo rápido hoje sobre uma coisa muito desagradável e muito triste que aconteceu essa semana e que vale comentar. O Cardeal Burke, cardeal norte-americano, um canonista de primeira linha, um dos bispos, um dos cardeais pontas firme, quase morreu ano passado, pegou a doença, o coronga, quase morreu. Cardeal Burke ele preferiu não tomar picadinha porque, dentre outras razões, assim como o Vigano e o Schneider, ele prefere não se beneficiar de produtos que sejam desenvolvidos a partir do sangue de fetos que por alguma razão, e a gente sabe qual é, são impedidos de nascer. Para bom entendedor, meia palavra basta. E, portanto, como muitos católicos fiéis, se negou por essa razão, acima de qualquer outra, a tomar picadinha experimental. Pois bem, Cardeal Burke pegou a doença e ficou em estado gravíssimo o ano passado, no segundo semestre do ano passado, quase morreu na UTI. Enquanto ele estava na UTI, nós estávamos todos orando por ele, rezando por ele, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, para que ele vencesse a luta, e graças a Deus ele venceu. O Papa deu uma entrevista no começo de setembro, só vocês checarem aí, dizendo que um pobre coitado negacionista estava internado. Um pobre coitado, bispo cardeal negacionista estava internado. Essa foi a forma como Francisco se referiu a um sucessor dos apóstolos, assim como ele, bispo, que estava internado. Esse é o nível de empatia, para usar a palavra modernista, mas acima de tudo o nível de misericórdia e de... Porque Francisco dizia e diz que tomar picadinha é um ato de amor e também uma obrigação moral do católico. Eu não sei em que parte do cânon isso está, mas ele continua afirmando isso. Não sei em que parte da revelação isso está, que parte do depósito da fé isso está, mas ele continua revelando isso. Pois bem, eu não estou aqui para defender ou não defender A ou B em termos de posição sobre a picadinha. O que eu estou para dizer é o seguinte: na data da consagração da Rússia, naquela sexta-feira, ao Imaculado Coração de Maria, eu já fiz um vídeo sobre isso, basta você procurar aqui no canal. Vamos lembrar que o Vaticano estava lotado de gente, as pessoas sem o tal distanciamento, muitas delas sem o pano, e não havia nenhuma pressão comprobatória sobre ter sido picadinho ou não precisava do tal passaporte fascistoide ou não, tá certo? E aí, você tinha aquela muvuca, que era normal para uma cerimônia tão importante como aquela, de forma que o Vaticano foi uma peneira furada para essa questão. E esta semana, o mesmo cardeal Burke, que foi chamado de pobre coitado negacionista, quando estava na UTI entre a vida e a morte, pelo Papa Francisco, foi proibido de entrar no Vaticano. Proibido de entrar no Vaticano um cardeal, porque não tinha um passaporte, o tal passaporte Vax. E aí? Um só rebanho? Uma só fé? Estejamos unidos na fé em Cristo? Uma só fé, um só rebanho? Ou estejamos unidos num só passaporte? Porque hoje, do jeito que as coisas estão, um satanista, um budista, um muçulmano, um judeu, um ateu, qualquer pessoa com o passaportinho pode entrar no Vaticano. Mas o cardeal Burke não pode. O bispo Schneider não pode. O bispo Vigano não pode. Tantos outros não podem. Então, o sucessor dos apóstolos é proibido de entrar. Onde está o túmulo do príncipe dos apóstolos, São Pedro. Onde a Sé, a Santa Sé. Onde ele deve ter rezado tantas e tantas vezes suas missas privadas. Mas um leigo satanista pode, um blasfemo pode. Porque até vale lembrar que no dia 2 de fevereiro, Francisco deu aquela famosa lição que muitos levantam como heresia formal e manifesta, de dizer que o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, é formada também por aqueles que negaram a fé, por aqueles que negaram o batismo, por aqueles que blasfemaram, por aqueles que são cismáticos e por aqueles que são hereges.
olha as 5 categorias, contraditando objetivamente ensinamentos de todos os papas, desde o credo, quando foi definido o artigo Comunhão dos Santos, até Pio XII recentemente, quando contestou justamente essas mesmas categorias como aqueles que estão excluídos da Comunhão dos Santos. E outro ensinamento errado de Francisco, nesse mesmo dia 2 de fevereiro, que foi aquele dia que um leigo levantou e começou a gritar no auditório, dizendo que Francisco desagradava a Deus, foi dizer que nada nos separa do amor. Aí você imagina que ele ia falar, né, de Cristo, mas não, entre nós. Nada é capaz de separar o amor entre os seres humanos. Uma visão bem humanista, né? Pois bem, um monte de coisa é capaz de separar o amor entre os seres humanos, mas mais do que isso, apesar de São Paulo ter dito que nada separa o amor de Deus para conosco, e é verdade, de Deus para conosco nada separa, nem dor, nem tribulação, nem guerra, nem tristeza, nem a morte, de nós para com Deus separa sim. E a minha vontade, quando ela vai em desacordo com a vontade do Senhor, e eu sou um pecador manifesto, peco contra o Espírito Santo e me separo do corpo de Cristo, eu tenho o poder de me tirar da comunhão. Portanto, blasfemos, os que negaram a fé, os que negaram o batismo, os hereges e os cismáticos, sim, são afastados da comunhão dos santos por decisão própria, não porque Deus quebra esse vínculo de amor infinito e eterno, a ponto de dar seu filho para morrer, mas porque a própria pessoa quebra esse vínculo ao escolher não andar com Cristo e não estar em sua santa igreja. Pessoal, pensem nisso. Cardeal Burke proibido de entrar no Vaticano porque não tem o passaporte da picadinha. Qualquer outra pessoa que não seja católica, inclusive satanista, se tiver o passaporte, pode entrar. Isso é catolicismo, pessoal? Foi essa igreja que Cristo pensou? Permaneça católico, lutemos pela Santa Igreja sempre. Rezemos pela conversão de Francisco, um dia depois do outro, sempre no Senhor, com Nossa Senhora Espírito Santo. Fiquem com Deus. Até a próxima.